do João César, ele começa dizendo o seguinte: o choro do Anderson Torres agora se entende. A minuta do golpe foi só um passo da articulação do governo Bolsonaro para se perpetuar no poder. Daí ele começa: quer entender a origem da criminosa ação da Polícia Rodoviária Federal? Segue o fio aqui do segundo turno das eleições. E daí ele coloca aqui duas matérias, a do Lauro Jardim, que fala sobre as investigações da Polícia Federal nessa minuta do golpe. E ele coloca também um outro trecho que fala justamente sobre o Anderson Torres, o Jair Bolsonaro e a Polícia Rodoviária Federal. Eu já vou voltar nele, mas antes eu vou passar aqui para o próximo tópico, onde ele escreve aqui, por exemplo, o Ministério da Justiça sobre a chefia de Anderson Torres, esse que hoje chora, né? Só para a gente contextualizar, mapeou as áreas em que o Lula e o Alckmin, né, no caso a chapa do PT, foram mais votados no primeiro turno. Né? Isso aqui a gente passou no outro tweet. O quarto tópico é essa coincidência. Né? Coincidência da vida, da política, as coincidências da vida que não se explicam porque ou tem uma resposta muito específica ou é só coincidência. Essa coincidência é uma operação da Polícia Rodoviária Federal bolsonarizada, uma Polícia Rodoviária Federal bolsonarista, que inclusive usaram meias com a cara do Jair Bolsonaro, né? A gente tem inúmeras fotos disso, não só da Polícia Rodoviária Federal, mas nesse caso a gente está falando disso, que tinha gente inclusive usando meia. A Polícia Rodoviária Federal, representantes da Polícia Rodoviária Federal, usando meias com aquela clássica foto do Bolsonaro num cartaz preto e branco. A gente tinha isso também, que ocorreu nas regiões justamente em que o Lula tinha o maior número de votação, né? E aí aqui também ele coloca os prints específicos dessa matéria, em que fala justamente sobre essa complicação para o Anderson Torres, que é o envolvimento dele direto para tentar atrapalhar, para tentar colocar em curso efetivamente um golpe no país. É isso que ele estava tentando fazer. Era tentar transformar o processo eleitoral numa coisa que não representa a realidade. Ele estava tentando impedir que as pessoas chegassem na urna no determinado horário. E tem provas disso, inclusive, em grupos bolsonaristas. A gente já vai chegar lá, né? E aqui nessa parte da matéria, justamente, eles falam sobre esse boletim de inteligência produzido pela então diretoria de inteligência do Ministério da Justiça, que era para justamente tentar entender onde que o Lula foi mais votado, quais são essas regiões, para que a gente possa identificar e tentar trabalhar de uma maneira para tentar impedir, para atrasar, para segurar no lugar, para criar uma confusão ali, fazer com que um ônibus, 2, 3, não chegue no lugar da votação. E uma movimentação em massa, em peso, descarada. Um outro tópico que o João César colocou aqui é a impressão digital na cena do crime. Porque o Anderson Torres viajou para a Bahia, de novo, um trecho muito parecido com aquele que a gente leu ali da Carolina, que ele viajou para a Bahia para tentar pressionar a Polícia Rodoviária Federal para tentar impedir a votação dos eleitores do Lula naquela região. Aí depois eles colocaram, estiveram por um triz. A vitória da Frente Ampla salvou o Brasil. E no sétimo tópico ele coloca cheiro de delação premiada no ar. Por quê? Porque se o pessoal resolver abrir o bico, ainda mais numa delação premiada, não é só o Anderson Torres que vai se ferrar. Ele vai se ferrar muito. E vai se ferrar muito pela mesma razão que eu já falei todas as outras vezes. Porque enquanto eles estavam no governo, ele, Bolsonaro, família Bolsonaro, os milicianinhos, os neonazistinha que estavam lá trabalhando e recebendo dinheiro do governo, eles recebiam promessas do céu.
Eles faziam o que eles... qualquer coisa, sem pudor nenhum, sem vergonha, não estão nem aí se tinha uma câmera gravando da Receita Federal ou de qualquer outra coisa, se ia ter registro, se ia ter documento. Para eles era assim, ó, faz, estão pedindo, é sempre essa a frase e a mensagem, tá? Ó, eles querem que você resolva, se você fizer isso, fica tranquilo, vai ser protegido, o céu é prometido para vocês. E eu tô sendo literal, porque já vazou inclusive áudio desse tipo de conversa, desse tipo de oferta, desse tipo de troca que rolava e rolava muito no governo Bolsonaro. Para cometer crime qualquer que seja. Inclusive esse para destruir, para atacar diretamente a democracia do país. Então, para quem achava ainda, para quem vivia numa caixinha do lado da realidade, né? E achou que esses 4 anos do Bolsonaro não foi nada demais, a pandemia não foi nada demais, que ele não teve nenhuma tentativa, nenhuma ameaça de golpe, porque interpretam que as falas do Bolsonaro, todas elas, não foram ameaça de golpe, inclusive aquelas que o Bolsonaro foi nos debates, e mais de uma vez ele foi perguntado sobre um golpe no país e ele não respondeu. Ele não foi categórico na resposta dele, dizendo assim, ó, não tem a possibilidade de uma tentativa de golpe, isso não existe. Ele nunca respondeu. Ele nunca disse que não. Nunca disse que sim. Obviamente, né? Pelos motivos óbvios, o Bolsonaro nunca veio e disse, sim, eu tentei dar um golpe no país. Mas reparem, se vocês não repararam, voltem nas entrevistas, naqueles debates da última eleição. Voltem e vejam o Bolsonaro falando sobre isso. As 2 ou 3 vezes, se não me falha a memória, eu acho que foram 3 vezes que ele foi perguntado. Se não foram 3, foram 2. As vezes em que o Bolsonaro foi perguntado sobre golpe de Estado, tentativa de golpe, o Bolsonaro não respondeu. Ele não disse que não. Ele desconversou completamente.